Olá, meus queridos. Estamos aqui de novo para meditarmos juntos nas Escrituras. Eu estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre o tema da célula dessa semana. Amém? A gente tem falado sobre a vida de Jesus dentro do contexto ali dos evangelhos. Inclusive, estamos lendo, todos os dias 2 capítulos para concluirmos como igreja em unidade a leitura dos 4 evangelhos juntos. E hoje o tema que coube a mim foi falar sobre o ministério de Jesus. E é o que nós vamos trabalhar nessa semana, Nós já falamos sobre o nascimento, falamos sobre o batismo, falamos sobre a tentação. Hoje vamos falar sobre o ministério dele. E há 2 textos propostos aqui como base para esse estudo dessa semana. Eu queria começar pelo de Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4 vai meio que dar uma sintetizada no ministério de Jesus como um todo, Ele vai dizer que o ministério de Jesus que começou na Galileia e que se desenvolveu em maior parte ali na Galileia. Galileia era a base de Jesus, Dali ele partia para alguns lugares. Então, ele passou a maior parte do tempo efetivamente pregando na Galileia. Esse texto vai dizer assim: Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 23. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Então Jesus, ele ensinava, pregava e curava. Dessa forma, Jesus começou a implantar o seu reino nos corações. Então, a gente está vendo basicamente qual era a missão de Jesus. Jesus andava pelas sinagogas fazendo o quê? Ensinando. E além de ensinar, ele pregava as boas novas do reino. O que são as boas novas do reino? Qual é a boa notícia do reino, Ou a gente poderia dizer o que é o evangelho, Porque a palavra evangelho significa exatamente isso: boas notícias, boas novas. O que são essas boas novas do reino? João Batista apareceu lá no deserto pregando: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E ele estava preparando o caminho exatamente para a vinda do Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus chega confirmando a mensagem de João Batista, dizendo: olha, o reino de Deus é chegado a vocês. Então Jesus era um proclamador, era um pregador do reino de Deus. Ele anunciava esse reino de Deus, mas não só anunciava o reino de Deus, ele manifestava o reino de Deus. Quando Jesus opera curas, milagres e sinais, exatamente a palavra sinais, quando ele opera curas e milagres, quando ele faz prodígios, esses feitos miraculosos são também chamados de sinais. Por que são chamados de sinais? Porque eles estão demonstrando alguma coisa, eles estão sinalizando alguma coisa. Nicodemos percebeu isso. Nicodemos foi se encontrar com o Senhor Jesus e falou: mestre, sabemos que você vem de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que você faz se Deus não estiver com ele. Ou seja, os sinais de que Jesus estava vindo de uma realidade especial, de uma realidade sobrenatural, era exatamente os seus feitos. Ele fazia coisas sobrenaturais, ele fazia maravilhas tão grandes que qualquer pessoa teria condição de reconhecer. Muitos endureceram seus corações, mas qualquer pessoa teria condições de reconhecer que ele estava vindo de uma realidade especial. E Jesus estava ali como proclamador exatamente do reino dos céus. O reino dos céus estava chegando através dele. Ele era o pregador desse reino, o anunciador desse reino, aquele que manifestaria esse reino. Então,
Essa resumida básica aqui mostra exatamente qual foi a perspectiva de trabalho de Jesus. Jesus tinha a preocupação de pregar, de anunciar as boas novas, e voltando a falar do que são essas boas novas representam exatamente o que ele veio trazer: salvação. O reino que vocês esperavam chegou para salvar vocês. É claro que os judeus esperavam um rei que viesse libertá-los especificamente do domínio romano, que era o que eles era a fonte de opressão da vida deles ali naquele momento. Então ele só conseguiu imaginar um rei político, né, um rei guerreiro que viesse para libertar o povo das garras do Império Romano. Mas Jesus estava falando de um reino que é dos céus. Então, Jesus ele pregava as boas novas desse reino que é dos céus. Essas boas novas incluíam, além do fato de que a salvação estava chegando, incluíam a perspectiva de uma nova visão. Olha, a perspectiva incluiu uma nova perspectiva, né, a respeito da relação com Deus. Ele trouxe uma visão mais ampla a respeito do propósito de Deus em relação à sua experiência, né, de conexão com o seu povo. Então, a gente está vendo Jesus ensinando essas coisas, falando sobre os princípios do reino, falando sobre os valores do reino. Você vai ver em muitas parábolas Jesus falando assim: o reino de Deus é semelhante o reino de Deus é como tal coisa, e ele vai dando exemplos exatamente para mostrar como era o reino, quais eram os seus princípios, quais eram os seus valores, e quebrou muitos paradigmas, e em função disso foi rejeitado por muitos, mas ele estava pregando o evangelho do reino. Essa era uma característica, a palavra melhor, uma experiência a que os profetas estavam acostumados, né? Muitos profetas, inclusive Isaías, fala especificamente para ele, prega, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Fala para Jeremias isso, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Deus falava isso para eles. O profeta tem compromisso com quem manda falar, que é Deus. Se o povo vai ouvir, vai aceitar, é uma outra questão. Mas o importante é você obedecer a Deus e falar o que tem que ser falado. E Jesus está pregando as boas novas do reino, né? E não só pregava, porque ele sabia que ele precisava deixar um legado, deixar uma herança. Então ele pregava os evangelhos do reino, mas ele também ensinava. E no ensino ele faz discípulos. No ensino ele constrói alguma coisa mais forte na vida e no coração de algumas pessoas. E através desse ensino ele atraiu pessoas a si, que buscavam maior profundidade. Dentre esses ele escolheu 12, e a esses 12 ele treinou. Então ele estava pregando o evangelho do reino, anunciando, falando a respeito do reino de Deus, apresentando o reino de Deus, confirmando através de milagres, sinais, prodígios e maravilhas que o reino de Deus era chegado. Mas ele também ensinava. Por quê? Porque ele precisava deixar um grupo que pudesse perpetuar, que pudesse continuar a obra que ele começou. Então, era basicamente o que Jesus fazia: pregava, ensinava e manifestava o poder do reino de Deus. E poder era alguma coisa muito fundamental nesse processo. Inclusive as revelações do Antigo Testamento apontam nesse caminho, né, de que ele operaria, ele realizaria muitos feitos, né, porque ele precisaria vir com uma autoridade para realizar coisas poderosas, né? E certa vez ele, quando estava na Galileia, e mais especificamente na sua cidade, na cidade em onde ele cresceu, que era Nazaré, e nessa cidade ele foi na sinagoga e foi dada a oportunidade a ele de ler as Escrituras, né?
E aí ele leu o texto de Isaías 61, né? E isso está em Lucas 4, versículos de 14 a 30, né? Mas lá, então Jesus está pregando lá na sinagoga da Galileia, de Nazaré, na Galileia, e ele vai ler o profeta Isaías, ele lê lá no Isaías 61, que está escrito dizendo assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Aí ele lê esse texto, essa profecia, fecha o livro sagrado e aí senta de forma muito tranquila e diz: hoje se cumpriu essa palavra. E aí o pessoal ficou maravilhado com o que ele falou, mas de repente começaram a pensar: ué, mas esse aí não é o Jesus? Não é o GG, né? Aquele que a gente conhece desde sempre, não é o seu pai José e sua mãe Maria, né? Ele não cresceu entre nós aqui. E aí começaram a achar que, em função de ter acompanhado toda a trajetória dele, era muito difícil deles acreditarem que Jesus fosse alguma coisa além do que parecia ser de fato, né? E aí Jesus foi rejeitado naquela região, ao ponto dele falar que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Mas a questão é que Jesus chega ali e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E para que o Espírito do Senhor estava sobre ele? A função do Espírito ali, ou a razão de o Espírito de Deus estar sobre ele, é que ele tivesse a autoridade para pregar boas novas aos pobres, para proclamar liberdade aos presos e recuperar a vista aos cegos. Ou seja, esse texto está profetizando que Jesus viria em poder para não só pregar, mas manifestar esse reino através. Ele pregava o reino, mas ele libertava os oprimidos, ele curava os enfermos e proclamava que o ano aceitável, o ano do perdão, o ano da restauração se manifestasse naquele tempo e de uma vez por todas, através do episódio da sua morte, né, e ressurreição. Então, Jesus operava nessa autoridade, nesse poder, assim que se manifestava o ministério de Cristo Jesus entre nós. Quando ele deixou para nós, para aqueles a quem ele ensinou a incumbência de seguir, de continuar a sua obra, ele fez questão de falar para a gente: olha, falar para os discípulos, especificamente naquele momento, mas é o que ele fala para a gente também, mas para ele falar para os discípulos, ele falou para os discípulos: não saiam de Jerusalém, não comecem a fazer nada, não comecem a pregar nada, não saiam de Jerusalém enquanto vocês não receberem poder. Porque essa mesma autoridade que estava sobre ele para pregar as boas novas, para libertar os cativos, para curar os cegos, para proclamar um tempo que vem de Deus, essa mesma autoridade que ele tinha, os discípulos precisavam ter para realizar as mesmas coisas que ele realizou e como ele mesmo profetizou, coisas maiores. Então, o ministério de Jesus se deu nessa realidade. O texto que a gente está lendo aqui, o de Lucas 4, a partir do versículo 14, vai falar sobre quando Jesus saiu do deserto, depois de ser tentado, e vai dizer assim: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. A Bíblia fala que ele foi pro deserto, enviado pelo Espírito, o Espírito levou para lá. E aqui Lucas vai dizer que ele saiu de lá e andou pela Galileia no poder do Espírito. Queridos, nós também temos um chamado, um ministério. O nosso ministério é continuar anunciando o Evangelho, anunciando as boas obras. Esse Evangelho se anuncia com palavras. Esse Evangelho se anuncia através do preparo
de novas pessoas para continuarem essa história sempre sem parar, e a gente vai preparando as novas gerações para continuarem pregando. Esse evangelho se anuncia com manifestação de poder, de milagres, porque o reino de Deus envolve milagres, sinais e maravilhas. Essa incumbência está sobre nós, mas sobretudo pesa sobre nós a responsabilidade de sermos cheios do Espírito Santo, porque é Ele quem vai nos revestir, é Ele quem vai nos direcionar, é Ele quem vai nos fazer conhecer toda a verdade. Amém, meus queridos? Que Deus, assim, nos abençoe na meditação dessa semana, quando estivermos juntos em células, para que a gente possa ser desafiado por Deus a entender qual era a abrangência do ministério de Jesus, qual era que responsabilidade pesava sobre ele e como ele operou dentro dessa missão, dentro desse chamado. Amém, meu querido? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe as nossas células, que seja um tempo de crescimento, um tempo de graça, de vida, de revelação, de renovação, de ativação de dons, ministérios, que seja um tempo de derramar de Deus sobre nossa igreja, sobre nossas células, nessa semana, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, meus queridos. Paz.